Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Fala um pouco do nitrato de cálcio na fertirrigação. Bom, vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho do nitrato de cálcio aí então para arroz aí. O nitrato de cálcio, como o próprio nome diz aí, ele é uma das fontes de cálcio que a gente tem. Na cultura da melancia, na cultura da abóbora, eu gosto de trabalhar bastante com nitrato de cálcio ali, principalmente naquela fase inicial ali, até próximo ali do início do pegamento de frutos ali, que é onde que a gente vai ter, de acordo com a curva de nutrição aí que a gente tem das variedades de ponta que a gente trabalha aí, Manchester, a própria 21, se for trabalhar com a Liverpool aí, a própria Top Gun, que é uma melancia mais antiga também, pela própria curva de nutrição ali, você percebe que a absorção do cálcio ali, ela é sempre naquela parte mais inicial ali, e você tem que entender que o cálcio tem uma mobilidade baixa no solo e na planta. Então, a gente tem que fornecer ele na fase inicial para a hora que chegar no final da cultura ali, não no final, né, na hora, principalmente no enchimento de frutos, Rosimar, para que não falte o cálcio. Porque é o seguinte, se você começar a fazer uma aplicação de nitrato de cálcio ali, por mais que ele seja uma fonte muito nobre, por ser uma fonte nítrica, e vai dar uma boa disponibilidade de cálcio ali, leva um prazo até que a planta consiga fazer com que esse cálcio chegue lá no fruto. Então, não adianta tanto você fazer a aplicação do nitrato de cálcio na hora que ela está enchendo o fruto, tá? Então, pelo menos esse é o meu entendimento. A gente tem que entrar com esse adubo antes, para que a hora que a planta começar a encher fruto, ela já tem esse cálcio à disposição dela ali. Então, pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar com nitrato de cálcio. E falando sobre a fonte em si, é talvez uma das melhores fontes que a gente tem de cálcio aí, as mais nobres, na verdade, né? Uma fonte nítrica de cálcio aí. Mas eu quero destacar o seguinte, turma. Muito melhor do que a gente trabalhar com aplicação de nitrato de cálcio, a gente considerar essa aplicação do nitrato de cálcio complementar, tá? Então, se a gente trabalha em uma área que ela tá bem corrigida, que ela tem bons níveis de cálcio, que ela tem um pH bacana ali, a gente consegue melhorar muito os níveis de fertilidade ali. Então, o nitrato de cálcio, quando a gente faz a aplicação dele ali, a gente, além de poder diminuir um pouquinho essa aplicação do nitrato de cálcio, a gente consegue também potencializar essa utilização desse nitrato de cálcio, que ele não vai entrar para resolver o problema, ele vai entrar só para complementar a nutrição, tá, Rosimar? Uma vez que o solo já está bem corrigido e tem bons níveis de cálcio, tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Pergunta vaga também para falar do nitrato de cálcio, mas é uma super fonte aí de cálcio e de nitrogênio também, em uma dosagem um pouquinho menor aí, mas é um bom produto para a gente trabalhar, especialmente ali próximo um pouquinho antes da florada e durante a florada, tá? Um excelente produto mesmo. Francisco André, o André do Milho. Ô André, deixa eu ver sua pergunta aqui, ó. Minha maior dúvida é se pode misturar inseticida, fungicida e adubo foliar. Francisco, André, sua pergunta, cara, eu me recordo que eu respondi ela na última live, tá? A resposta, gostaria de te dar uma resposta de falar assim, pode ou não pode. O que acontece, André? Alguns produtos a gente não pode misturar um com o outro, independente de ser adubo foliar, independente de ser inseticida ou fungicida. A gente precisa conhecer o princípio ativo e a formulação de cada um desses produtos. Então, não dá para mim te responder. Alguns produtos você vai poder utilizar que você não vai ter nenhuma interação ali. Então, o que acontece? O que eu recomendo, se você está utilizando aí o meu programa fitossanitário, você pode ver lá que ele tem os grupos, as classificações por grupo das pulverizações lá. Quais inseticidas e quais os fungicidas que você pode misturar em cada pulverização e inclusive os adubos foliares, tá? Então, lhe sugiro não fazer nenhuma alteração, porque essas modificações aí pode surtir algum efeito aí, causando alguma fitointoxicação. Então é o seguinte, você precisa conhecer cada produto, tá, André? Então, não posso te falar se pode ou se não pode, porque depende de quais são os produtos que você vai usar aí. Então, não posso te falar assim, precisa de fato conhecer bem os produtos ali para você saber o que você pode misturar com o que ali sem ter nenhum problema, sem ter nenhum agravante para sua lavoura. E de fato a sua pergunta é muito boa, mas não dá para a gente extrapolar ou eu entrar no detalhe contigo aqui
especialmente aqui na live, tá? Porque é um trabalho bem técnico mesmo e de fato a gente tem que conhecer bem os produtos que a gente está trabalhando, tá, André? Bom demais, excelente a sua pergunta. Então, só para fechar aí, segue o programa direitinho lá, que aquele programa lá, usando aqueles produtos ali, já testei diversas e diversas vezes e nunca tive problema com fitointoxicação. Então, a melhor sugestão que você tem é isso aí. E se você não sabe, você precisa utilizar alguns produtos ali, não topa correr o risco não, tá? Se possível, tenta fazer separado, que é sempre o melhor caminho, que aí você não fica exposto ao risco de causar uma fitointoxicação na sua lavoura, tá bom? Aqui, ó, plantação de abóbora compensa, Matheus? Eita! Olha só, difícil falar assim. Por que é difícil a gente responder assim, se compensa ou não compensa? Porque varia em função de alguns fatores. É muito importante a gente estar ligado nisso aí. Eu entendi que essa pergunta sua aí, super motivação, que está escrito aqui o nome, está associada aí se ela é mais lucrativa do que a abóbora, mais lucrativa do que uma melancia, ou se compensa de fato sobre a cultura da abóbora mesmo. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, independente da cultura que a gente for trabalhar, normalmente na agricultura, turma, a gente não sabe o preço que a gente vai vender a produção da gente, tá? Tem alguns casos aí que não é a maioria dos produtores de HF, na verdade é uma minoria aí que consegue travar preço aí em condições muito diferentes. Então, a verdade é que na realidade a gente não tem como travar preço. Então, é difícil da gente falar se compensa uma cultura, justamente porque a gente não sabe nem o preço que a gente vai vender. A gente tem os preços nossos de custos, que são insumo, adubo, semente, né, esse tipo de produto. Então, esses preços, a gente, independente do que aconteça, eles vão oscilar um pouquinho ali, mas a gente tem esses custos. Então, é difícil a gente falar, uma vez que a gente não sabe o preço. Eu já plantei roça que você ganha um bom dinheiro, já plantei roça que, inclusive, de fato, não compensou. Na hora da gente vender o produto, a gente não consegue um preço ali que paga sequer os custos. Isso pode acontecer. Não posso negligenciar essa informação. A ideia é a gente sempre planta para que a gente tenha lucro no final das contas, mas nem sempre isso é possível. Então, a pergunta fica difícil de responder em função disso aí. Muitas das vezes a gente que vai compensar, a gente pode ganhar um bom dinheiro, mas também é possível que em alguns casos, não é muitas das vezes, a gente não pode extrapolar dessa forma, mas em alguns casos, de fato, pode ser que não compensa a produção. E não estou falando só da abóbora ou só da melancia. Independente de qual cultura você planta, o que vai determinar, de fato, se vale a pena, se compensa ou não plantar, vai ser o preço de venda no final das contas. Então, a gente tem que estar muito ligado com relação a isso aí. Você usa o que para didimela na melancia? Ô, Galego, boa pergunta, tá? Mande o seu zap para eu tirar algumas dúvidas contigo. Eu vou falar meu zap aqui, turma, mas tem meu zap também no painel do canal, tá? Se você entrar lá no canal de produtor para produtor, lá na capa do canal tem meu zap, meu WhatsApp nosso lá. Então, eu vou falar aí também, ó, 31 9 9930 1486, tá bom? Vou repetir, 31 99930 1486, Galego. Mas respondendo a sua pergunta aí, Galego, eu não gosto de trabalhar de falar a respeito de produto aqui para não ficar parecendo que a gente está fazendo uma recomendação agronômica, tá? Não é esse o caso, a gente precisa deixar isso muito claro. Mas alguns produtos que funcionam muito bem para o controle da didimela é a gente trabalhar com alguns triazóis aí de sistemicidade mais baixa. Como exemplo aí, o Score, tá? O Score ele é um dos produtos que funciona bem para o controle da didimela. Mas eu destaco, tá? Procura sempre o seu agrônomo para poder te ajudar a diagnosticar se de fato é uma didimela e para te ajudar aí a escolher o melhor produto para resolver o seu problema. Isso não é uma recomendação agronômica, mas para quando a gente está tendo problema com didimela, o Score funciona muito bem ali, tá? Ele é um produto com muito boa eficiência para o controle desta doença, tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí, tá bom, Galego? Bom demais ter a presença sua aqui. Muitíssimo obrigado, meu caro. A poda da melancia ajuda a crescer o fruto? Vixe Maria, pergunta polêmica, hein, Renato? Vamos lá. Eu tenho alguns vídeos no canal aí que alguns não, né? Tem alguns mesmo,
Já falei a respeito disso em live, já falei em alguns cortes do canal, e eu tenho um vídeo, ô Renato, que ele está escrito lá assim, ó, específico a respeito de poda da melancia. É um vídeo de uns 20 minutos. Então o tema é bem complexo, tá, Renato? Então é bom você dar uma olhada nesse vídeo lá depois. Qualquer coisa você me manda um zap que eu te mando o link desse vídeo. É um vídeo de uns 20 minutos onde é que eu estratifico e falo direitinho aí, desde o início, o que aconteceu, como que surgiu essa história da poda aí para melancia. E aí a gente contextualiza essa técnica lá. Não é que não funciona, tá? Em tese ela até funciona assim, quando você... Como que eu vou dizer? Quando você faz a poda dos frutos ali, você tende a direcionar todos os nutrientes ali para um único fruto. E quando você direciona esses nutrientes para um único fruto, a tendência é que ele fique maior mesmo, tá? Então isso aí de fato acontece. Só que você tem que contextualizar isso aí, entender isso aí muito bem pelo seguinte, entender historicamente. Quando a gente iniciou a fazer essas atividades de poda aí, isso aí era em uma época onde a gente tinha uma dificuldade tremenda com sistemas de irrigação que funcionassem de forma eficiente, solos com baixos níveis de fertilidade, genéticas que não eram de pontas, não eram tão boas quanto as genéticas que a gente tem hoje, os próprios adubos químicos aí, que eram bem mais difíceis de se encontrar. Então, você tinha todo um contexto aí de quando a gente utilizava essa técnica, tá, Renato? Então... o que eu posso destacar é o seguinte, produtores hoje que trabalham em nível comercial, produtores profissionais, não utilizam mais essa técnica, tá? Ela já é considerada uma técnica ultrapassada e não faz sentido utilizar não, tá bom? De forma bem direta falando para ti aí, produtores profissionais não trabalham mais com esse tipo de técnica aí, pelo menos nas grandes áreas aí, se você procurar os maiores produtores ali da região de Teixeira de Freitas, os maiores produtores do Goiás ali, a grande maioria não trabalha com essa técnica porque, além dela ser muito trabalhosa, dá uma mão de obra danada você fazer isso aí, tem uma série de dificuldades aí e no final das contas acaba não compensando. O pessoal entende que é muito melhor você trabalhar com uma boa genética, trabalhar com uma boa nutrição, garantir água na lavoura, garantir um bom programa nutricional, um bom programa fitossanitário e deixar a melancia produzir o máximo que ela puder ali, que normalmente é aí que você consegue atingir altos níveis de produtividade, tá bom? Renato, tema complexo, vê o vídeo aí, mas eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aí, tá, meu caro? Muitíssimo obrigado pela participação aí. Roça não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Para quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.